Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje é quarta-feira, 31 de maio, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês, trazendo sempre as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala informação, é claro que a gente precisa dar aquela passadinha no jornal Gazeta de Alagoas e conferir os principais destaques desse jornal tão tradicional aqui do nosso estado. E a gente já abre aqui a Gazeta de Alagoas, olha, reajuste. Governo atesta queda na arrecadação. Justiça inocenta Almeida na ação da máfia do lixo. 8,2% deixam de declarar o imposto de renda no último dia no estado. Texto base do marco temporal de terras indígenas passa na Câmara. E deputados também aprovam o MP que inclui auxílio gás no Bolsa Família. Olha, mais destaques aqui também, mudança no ICMS reduzirá preço na gasolina aqui em Alagoas. E Lula propõe moeda comum em cúpula com líderes da América do Sul. Mais destaques aqui também, olha, a tarifa de ônibus sobe e com desconto o valor fica em R$ 3,49. Aprovados leilões de 2 terminais de porto do porto aqui de Maceió. A gente também aqui, olha, informação sobre cultura. No Teatro de Arena, espetáculo Encanto dos Passarinhos homenageia mestre Verdelinho e Coco Alagoano. E menina de 11 anos mata padrasto que xingou seu pai. Daniel Paulista é apresentado como técnico do CRB. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e você pode se aprofundar mais neles, tá, gente? Acessando gazetadealagoas.com.br e, claro, também sendo assinante desse jornal que já é tão tradicional aqui no nosso estado, tá bom? E olha, a gente inicia o nosso programa aqui passando informações a respeito de uma operação que acontece no dia de hoje. O Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, coordena uma operação integrada contra o tráfico de entorpecentes nesta quarta-feira. A operação, denominada Estorvo, cumpre 11 mandatos de prisão e outros de busca e apreensão em bairros da parte alta aqui de Maceió. Até o momento, 6 pessoas estão presas e todo o material apreendido, incluindo drogas, está sendo encaminhado para a DEIC. Para o cumprimento dos mandados, foram empregados policiais militares do BOPE e da Rotan. Já a Polícia Civil participa da ação com agentes do Tigre. O Ministério Público pede a colaboração da população no combate ao crime organizado, disponibilizando o Disque Denúncia através do número 181. E é através desse número, gente, que é possível fazer denúncias anônimas de forma segura sobre homicídios, tráfico de drogas, roubos e organizações criminosas. Então, aí o Ministério Público, né, pedindo, claro, a colaboração da população, se você puder ajudar, fique tranquilo, esse número 181 é para denúncia anônima, o nome será, claro, preservado, né, e você poderá fazer a denúncia de maneira segura, tá bom? Olha, a gente vai abrir espaço agora aqui no nosso programa para falar sobre política, recebendo mais uma vez a análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, a partir desta quinta-feira, os 25 vereadores de Maceió começam a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai dar direção ao orçamento de 2024 para ser aplicado pela Prefeitura de Maceió. Não é demais lembrar que o orçamento deste ano, a previsão de arrecadação e gasto está em torno de 4,2 bilhões de reais, com reajuste de 6% para os servidores públicos. Para o próximo ano, segundo o líder do governo aqui da Câmara, o vereador Chico Filho, do MDB, é manter os programas sociais, investir em programas de melhorias urbanas nas grotas, até porque é um ano eleitoral, e garantir o reajuste de 7% para o funcionalismo. Quanto ao orçamento, segundo o Chico Filho, deve permanecer em 4,2 bilhões de reais em 2024, apesar do reajuste e novos investimentos. Outro detalhe também que não é demais lembrar: entre os 25 vereadores de Maceió, todos são da base do prefeito JHC, que é do PL.
Pois é, gente. A gente agora vai falar sobre direito previdenciário. Você de casa sabe quais são as verbas trabalhistas que incidem na contribuição do INSS? Essa ainda é uma dúvida de muito contribuinte, né? E a gente recebe aqui no nosso estúdio Daniel Gueiros, ele que é advogado previdenciário, tira para a gente todas essas dúvidas. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É uma dúvida de muita gente. Na verdade, o direito previdenciário ainda traz muitas dúvidas. O pessoal acaba contribuindo, tem a sua carteira assinada de alguma forma, faz a sua previdência privada, mas muitas vezes não entende nem o que é que está acontecendo, né? Não entende para onde vai cada verba. Queria que você pudesse explicar para a gente, então, que verbas são essas e como elas podem, de fato, contribuir, então, com o INSS na fase final, quando a gente chegar à aposentadoria. Bom dia. Sim, claro, bom dia. A contribuição previdenciária, ela é, na verdade, o principal patrimônio jurídico do contribuinte. Então, tudo que ele vai construindo durante a vida dele, durante o trabalho, vai refletir lá no final nos benefícios previdenciários e, às vezes, até durante a vida de trabalho, quando acontece um episódio de incapacidade ou de maternidade. Enfim, a Previdência cobre todos esses episódios. Mas há um leque extenso de regras que disciplinam, que vão determinar quais são os valores que vão entrar na nossa contribuição. Nós temos uma massa muito grande de trabalhadores que recebem o salário mínimo e que pode acreditar que os adicionais não vão influenciar, mas influenciam, né? Então, em resumo e de início, tudo aquilo que for pago diretamente pelo trabalho realizado vai e deve refletir nas contribuições previdenciárias. Pois é, a gente tem o que a gente chama de contribuição patronal, né, que é a massa que a gente diz assim, é aquilo que é recolhido da gente através da empresa e é repassado então para o INSS. Essa é a principal contribuição que a gente tem? A contribuição da relação entre patrão e empregado, né, empregador e empregado, ela é feita de forma que soma aquilo que o empregador repassa dele mesmo, né, do lucro da empresa, e aquilo que ele retira, que ele desconta do salário do empregado e repassa para o INSS. Então, essas são duas das principais fontes que vão custear a Previdência Social, que vão sustentar para que ela garanta, ao final, pagar os benefícios de quem já está aposentado ou de benefício. E justamente essa parte em que o empregador, né, o patrão, ele vai descontar do salário, ela vai englobar não somente o salário, mas também aqueles adicionais de hora extra, ou seja, trabalhou, vai receber hora extra, tem que incidir nessa contribuição previdenciária, aquelas férias que foram gozadas e não as indenizadas, ou seja, tudo que for diretamente relacionado ao trabalho. Tudo isso foi submetido à discussão judicial. Algumas coisas já estão pacificadas, como, por exemplo, o 13º salário. Ele também reflete na contribuição previdenciária. Tem outras coisas que muita gente acredita que vai incluir na contribuição, mas não vai. Como, por exemplo, o vale alimentação, aquele auxílio alimentação, as férias indenizadas, ou seja, o empregado não descansou, não tirou as férias, foi indenizado, aquela parte que foi indenizada, aquela parcela, também não vai entrar na parte da indenização e da contribuição previdenciária. Outro detalhe, o terço de férias que foram gozadas também inclui a contribuição previdenciária. Daniel, uma outra questão, existem algumas profissões, algumas funções que eles têm um adicional de insalubridade, tem um acúmulo de função, alguns quesitos também, eles entram também para a contribuição do INSS? Perfeito. Os adicionais de insalubridade e periculosidade devem entrar nesse adicional. Isso é muito importante porque no fim da vida laboral, quando a gente planeja se aposentar, vai demorar e a gente sabe que as regras vão mudar, mas no fim dessa vida laboral, né, de trabalho, o INSS vai considerar tudo que foi pago a princípio, tudo aquilo que foi pago na moeda real. Então, ele vai somar esses valores, incluir um divisor para chegar ao valor aquela quantia que efetivamente a pessoa vai receber. E é justamente nesse momento, nessa construção, que todos esses adicionais devem ser contabilizados. O peso que, no final das contas, a gente fazendo um cálculo rápido, o peso que essas contribuições que a gente acha que não pesa muito, tem no final das contas, gira em torno de quanto %? Então, vai depender muito de cada caso e se essa renda do trabalhador oscilou ou não durante esses anos. Mas a gente consegue estimar tranquilamente uma diferença de 15% a 18% no valor do salário, né? O salário de aposentadoria, né, o valor do benefício de aposentadoria, ele não vai ser menor que o mínimo, a regra é essa. Mas para aquelas pessoas que têm esse histórico de contribuições, de recebimento de valores muito acima do mínimo, isso vai influenciar bastante.
E como é que fica a questão do FGTS? Tem muita gente que acredita também que o pagamento do FGTS está também diretamente ligado a essa verba. Realmente funciona assim? Colocação muito boa, Porlane. Veja, o FGTS ele vai alimentar um fundo garantidor para quando essa pessoa estiver numa situação de desemprego ou em outras hipóteses que a lei permitir a liberação. O FGTS não é incluído na contribuição previdenciária e também não é e não deve ser descontado do salário. Esse é um depósito que o empregador vai fazer sem prejudicar o valor que o empregado recebe ao final do mês. Essas verbas, é importante a gente mencionar aqui, como é que fica essa questão da aposentadoria? Esse pagamento do INSS, ele dá direito a quê para o trabalhador? Muita gente pensa, não, apenas quando eu for me aposentar ou, digamos, eu entrei de licença maternidade, eu tive uma situação de incapacidade. Mas existem outras formas também de ser beneficiado com o INSS? Olha, os principais episódios de cobertura são realmente a aposentadoria voluntária, né? E o auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, mas ele também vai cobrir a situação no salário maternidade, da pensão por morte para os dependentes. Sim. E do auxílio-reclusão, que muita gente acha que o auxílio-reclusão é pago à pessoa presa, recolhida. Não é. O auxílio-reclusão é um benefício que busca garantir a subsistência dos dependentes da pessoa que foi recolhida. Um detalhe também que eu esqueci de acrescentar é que aqueles 15 dias de afastamento de trabalho antes do recebimento de auxílio-doença, eles não são incluídos na contribuição previdenciária. Por isso mesmo, sobre esses valores que a empresa responsável pelo pagamento, não deve haver o desconto do INSS. Muito bem. Eu queria que você explicasse para a gente também, Daniel, como é que fica o caso daquele contribuinte individual. Certo. O contribuinte individual, a gente conhece como MEI, principalmente, ele é responsável pelas próprias contribuições. Então, não é como a pessoa que está empregada ou fichada, como a gente costuma chamar, já que nesses casos de a pessoa fichada, o empregador é que deve fazer os repasses. O MEI ele é responsável não só pelas contribuições, como pela pontualidade. Existe data de pagamento, em regra até o dia 15 de cada mês, podendo ser estendido ou antecipado a depender do dia em que vai cair esse dia 15. Então, se uma pessoa está sem contribuir, como um contribuinte individual, fez o primeiro pagamento, mas não foi dentro dessa data de vencimento, esse valor não será considerado como carência para o acesso aos benefícios. Então, é muito importante fazer os pagamentos em dia e também não adianta fazer vários pagamentos retroativos em uma única data. Vamos supor que uma pessoa ela tenha o MEI ativo e tenha também um trabalho com carteira assinada. Em caso, digamos, de um afastamento por acidente, incapacidade, ela pode integrar as duas verbas do INSS para receber? As duas verbas que são integradas são as verbas do salário maternidade, quando a empregada, a funcionária, ela tem mais de uma carteira fichada. No caso de uma pessoa que contribui como MEI, né, e como um segurado obrigatório, ela vai receber um único auxílio-doença, mas os valores que ela contribuiu serão somados para chegar ao cálculo desse benefício. Soma os dois, então? Isso, exatamente. Isso serve também para a aposentadoria? Para a aposentadoria. Muita gente tem contribuições concomitantes, ou seja, em um mesmo período trabalhou em mais de um local, ela não vai ter esse tempo contado em dobro, ela vai ter os valores somados para se chegar a esse cálculo final e real do valor do benefício. Esse pagamento ele é feito, por exemplo, com aquelas guias do MEI que a gente paga mensalmente? Também, hoje em dia existe o aplicativo Meu INSS, o sistema, que é bem acessível e que permite o acesso a uma série de informações. O guia de pagamento hoje, ele é costumeiramente gerado, costuma ser gerado pela própria internet. A gente vai lá, procura GPS no site da Receita Federal, tem as opções da modalidade de cada contribuinte e aí efetua esse pagamento. Pode gerar o pagamento até o final do ano, lembrando que se houver alteração de salário durante esse período, é preciso fazer o reajuste. Muito bem, então, não sendo assim, é preciso ter disciplina também como meio para conseguir garantir o pagamento até o dia 15, como você mencionou, né? Exatamente, até o dia 15 do mês seguinte, aquela competência que vai ser paga. Isso é muito importante porque muita gente não observa esse prazo e quando vai ter acesso a um benefício, ele é indeferido porque não houve o preenchimento do requisito de carência. Pois é, e como é que fica a questão também, Daniel, do pessoal que faz de repente uma previdência privada? A previdência privada ela não vai prejudicar a previdência social do INSS, elas são acumuláveis. O impedimento de acúmulo, na verdade, decorre quando a gente tem mais de um benefício do mesmo regime, já que sai do mesmo bolso.
mas uma previdência privada é uma sugestão em muitos casos para quem quer complementar a renda, já que o INSS possui um teto, né, hoje um pouco mais de R$7.000. Então, muita gente vê que com o valor do teto não vai conseguir manter o pagamento dessas contas básicas, né, que a pessoa tem de acordo com as despesas de cada um. Então, a previdência é uma solução para complementar, né, a previdência privada. Muito bem, então agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês. É já já.